tem uma coisa que todo brasileiro, principalmente o gaúcho, gosta é de conversar, mas quando é relacionado a vendas, as pessoas elas tendem a se afastar, a não responder, a não interagir, não se envolver realmente numa conversa de vendas, porque ela tem receio de talvez se comprometer em algo que ela vai se arrepender depois. Então a ideia realmente quando eu trago aqui a respeito de neuronegociação em vendas é te ensinar mais sobre que negociação deve ser uma forma mais genuína e não algo difícil, algo realmente que traz essa carga, esse fardo de ser algo realmente como se fosse uma tortura. Você conversar com uma pessoa desconhecida lá que dá um frio na barriga, né? Porque você não sabe como que ela vai te tratar, como que ela vai te responder ou se ela vai te responder da melhor forma possível. Então, eu criei esse canal aqui para ensinar mais sobre neuronegociação em vendas, que é o assunto que eu decidi então deixar de vender para os outros para ensinar, né, essa forma mais leve, essa forma mais genuína realmente de você levar uma venda de uma forma mais carismática, utilizar o teu carisma, né? Não, mas eu não tenho carisma, não sou uma pessoa sorridente. Não, carisma é algo totalmente diferente. O que é o carisma, então? É aquela confiança, aquela certeza que você tem quando você conversa com uma pessoa, você sabe daquele assunto e você conversa com ela com aquela naturalidade, não com aquela tentativa agressiva de querer fazer com que a pessoa avance a qualquer custo, com que ela compre. Ela realmente precisa, né, dar o próximo passo da forma mais agressiva e pressionada, né? Então, e nós sabemos, utilizando a neurociência como base, é que a pessoa quando ela se sente pressionada, ela se sente ali, né, não sei se seria aquada, acho que seria aquado mesmo, como se fosse um animal ali, ela tende ou a lutar, que vai ser então essa criação de objeções, ou então algumas respostas que faz com que a pessoa desista dessa conversa de vendas, ou então, né, fugir, que é simplesmente desistir daquela conversa, não responder mais, não conversar. Então o que eu quero trazer aqui nesse vídeo é um papo reto com você que precisa utilizar de vendas, você quer fazer vendas, ou seja, você permitir com que as pessoas comprem com você, elas desejem fazer negócios com você. Esse é o intuito aqui do canal, que era que você descubra mais sobre quais perguntas realmente fazem com que as pessoas se envolvam e desejem, né, permanecer e se aprofundar nas respostas. Então eu quero trazer aqui nesse vídeo para que você realmente faça negociações com clientes de alto nível. Então se você tem uma oferta, né, um produto, uma solução de alto valor, eu quero então realmente que você me acompanhe aqui para você aprender realmente como fazer com que essas pessoas não mais criem aquela resistência, aquela rejeição, né, que normalmente é ativada por conta dessa venda ultrapassada, esse método de venda ultrapassada. Então você possa utilizar esse novo modo de vender de forma mais tranquila, que você se sinta confiante e você transmita essa confiança para a pessoa, né, porque você consegue então, através das perguntas certas, transmitir e se tornar uma autoridade de confiança daquela pessoa, que ela vai realmente querer saber sobre a sua solução e que você tenha a resposta que ela está procurando, porque você vai saber como fazer essas perguntas para que ela se aprofunde mais ali nessa negociação. Então, para negociar com clientes de alto valor, você precisa saber realmente como se conectar, como utilizar o seu carisma. E não é mais sobre aquele rapport em fazer perguntas sobre a outra pessoa. É você realmente criar o contexto do que vocês estão conversando. Porque às vezes vem por indicação, mas às vezes a pessoa, mesmo sendo recomendada, ela acaba às vezes perdendo a venda por não saber conversar. Porque uma venda, ela realmente algo que precisava ser mais natural. Não pode ser mais aquilo que as pessoas dizem, que você tem que utilizar os gatilhos mentais, a escassez, sendo que as maiores vendas de altíssimo valor, aconteceu ali numa roda de chimarrão, né, entre grandes negociadores, não aqueles negociadores lá, tipo pitbull, com gravata lá, todo engomado, utilizando, né, perguntas agressivas. Não. As altas negociações, elas acontecem de conversas ali genuínas, às vezes ali num churrasco ali, né, tomando chimarrão,
as pessoas elas contam, revelam que elas têm algo interessante ou uma experiência que ela vivenciou e ela quer realmente compartilhar com outras pessoas e elas acabam recomendando. E assim, quando elas chegam com você para ter essa conexão, é você descobrir, né? Ao invés de você tentar impressionar ali ou tentar já ir para um fechamento, por exemplo, essa conexão ela acontece quando você quer descobrir e não impressionar. Então, qual que é o verdadeiro segredo desse vendedor, né? Na verdade, para que as pessoas te vejam como um consultor de confiança, é quando você tenta descobrir o que fez ela se interessar por aquilo que você tem a oferecer. Por exemplo, se ela chegou por uma recomendação e você já chega falando sobre o preço, já chega tentando automaticamente fechar ali com a pessoa, é você falar, olha, que bacana que você veio pelo fulano de tal, realmente a gente trabalhou junto, mas agora eu fiquei curioso em saber de você, o que vocês conversaram, o que ele falou ao meu respeito que te chamou mais a atenção. Olha só, esse tipo de pergunta é realmente o que ela quer descobrir. Você não precisa mais ter aquele frio na barriga em saber se você vai acertar, né, na pergunta que vai fazer com que a pessoa se abra. Essa realmente é a pergunta que faz com que a pessoa perceba que você não é mais um vendedor, e sim aquela pessoa que está lá para querer descobrir e ajudar ela a comprar, porque ela pode comprar. O vendedor de alto nível não é aquele comprador que precisa, né, daqueles impulsos, né, para que ele realmente veja a necessidade, porque ele já sofreu muito em não ter aquilo. Não, o cliente de alto nível, ele está procurando um outro vendedor que saiba conversar, sabe realmente fazer as perguntas certas, porque ele compra com quem sabe conversar com pessoas de alto nível. Então você, né, ao invés de utilizar ali estratégias ultrapassadas que até funcionavam há um tempo atrás, mas hoje, na era da desconfiança, as pessoas elas querem realmente essa conexão genuína, e é aquilo que você já tem, né? Quando eu falei sobre o carisma, aquilo que você já tem é aquilo que você já faz, você já domina, e você tem essa confiança, tranquilidade em descobrir se realmente aquilo que você tem para oferecer e serve para aquela pessoa que está lá desejando comprar. Então você vai permitir com que ela compre porque ela pode comprar. Olha só que diferença aqui. Ao invés de você tentar criar uma escassez, uma falsa escassez, uma falsa urgência, não, você está lá para tentar descobrir o que é importante para ela, e aí depois quando ela começa a se abrir, porque você está como uma pessoa curiosa, e quando a gente encontra uma pessoa que está curiosa para descobrir, a gente tenta ajudar ela a revelar aquilo que está atrapalhando, digamos assim, a visão dela. Então nós queríamos ajudar que aquela pessoa enxergue aquilo que ela está curiosa para descobrir. Então a gente tende a ajudar. Então se você tem realmente uma oferta de alto valor, você quer descobrir, você utiliza essas neuroperguntas, então faz com que fique mais fácil dessa conversa. Então você já descobrindo o que chamou mais atenção, você descobre então o que realmente é importante para ela, se ela valoriza mais, talvez, a agilidade, talvez ela valoriza a questão da agenda, de tempo para realizar, se ela gosta de um serviço, né, mais detalhista, ou ela prefere algo mais objetivo. Então você descobre realmente perguntando. E aí mora também, né, aquela velha máxima em vendas que dizem lá que o vendedor tem que falar menos e ouvir mais. Só que a maioria dos vendedores, o que eles fazem? Eles acabam lá cuspindo, né, vomitando informação, tentando ao máximo impressionar, impactar. E o cliente acaba, às vezes, deixando de falar por conta desse improviso. Porque o que acontece? A pessoa se depara lá no momento de vendas, e quando ela começa a perceber que ela começa a perder, digamos assim, a negociação, ela já entra no modo ali de alerta, de querer impressionar, melhor impactar e criar uns argumentos, e dessa forma a pessoa começa a se afastar ainda mais, ao invés de acontecer esse efeito que ela gostaria. E como que nós podemos reverter isso? Fazendo totalmente o contrário. Como que a gente faz para ouvir mais e falar menos? Sabendo fazer as perguntas certas. Então, quando você utilizar essa pergunta, esse tipo de pergunta que eu ensinei aqui nesse vídeo, provavelmente você vai ter muito mais conexão e as pessoas vão querer negociar com você, e elas vão dizer, negocie lá
com fulano de tal que que ele sabe negociar. Isso é sensacional, porque você já cria na mente da pessoa, e quando você chega lá querendo descobrir, ele percebe que realmente você não é só mais um vendedor, uma pessoa que está lá querendo empurrar uma venda a qualquer custo. Então, para você falar menos, você precisa saber quais perguntas fazer, e é realmente isso que eu ensino aqui. Por isso que eu quero convidar você, se não é inscrito, a se inscrever aqui no canal, e principalmente me acompanhar e saber como vender, e depois você poder me contar, né? Comenta aqui se você utilizou essa estratégia depois e me conta como que foi, se você conseguiu novas negociações, novas oportunidades dessa forma. Então, que você consegue ouvir mais fazendo perguntas de forma mais interessantes, né? Você está interessado realmente na pessoa e não uma pessoa interesseira. Né? Esses são clichês, né, de cursos de vendas. Não sei se você já fez algum curso, alguma consultoria, um treinamento. E eu quero convidar então você a me acompanhar aqui para talvez a gente juntos possamos utilizar esse novo modo de vender e assim você conseguir aumentar as suas conversões de forma realmente leve e com os melhores clientes. Esse é o melhor de tudo, é você conseguir ter os melhores clientes que pagam melhor pela sua melhor oferta. Então, não se esqueça de comentar aqui, o meu WhatsApp também vai estar aqui embaixo, caso você queira também, né, uma conversa, uma consultoria, alguma solução mais personalizada para o seu negócio, a gente quer bater um papo, tá o meu WhatsApp aqui para a gente continuar essa conversa lá. Bacana? Até o próximo vídeo.